Olá, meus alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de cálculo numérico. Essa aula nossa aqui é a aula de número 11 e nós vamos continuar falando aqui de interpolação de Lagrange, né? Então nós já vimos na aula passada, na aula 10, a definição, mostrei para vocês o polinômio interpolador de Lagrange e nessa aula aqui nós vamos utilizar mais uma vez esse polinômio para fazer um exemplo. Na apostila de vocês, essa aqui que está na tela, então nós temos aqui o polinômio interpolador, certo? Aqui aqueles termos L, não é? E a forma geral dele é esta que está apresentada aqui, não é isso? E aqui tem alguns exemplos, certo? Então os exemplos que aparecem na apostila aqui estão todos é polinômio de segundo grau que está desenvolvendo, então aparece aqui dois termos nesse L, tá? Então eu quero desenvolver com vocês aqui um outro exemplo, e nesse exemplo que nós vamos desenvolver é ajustar os pontos dessa tabela aqui, tá? Esse material aqui tá na descrição do vídeo aqui dessa aula, tá? Então façam um download aqui para vocês estudarem. Então nós vamos pegar os pontos dessa tabela e ajustar uma curva que passe nesses pontos aqui, ajustar um polinômio. E esse exercício aqui eu vou resolver utilizando interpoladores de Lagrange e também o método matricial, que foi o primeiro método que nós vimos para ajustar curvas. E nós vamos fazer depois um comparativo entre eles. Então, olha só, eu peguei um conjunto de pontos aqui, um conjunto de dados, certo? E, primeira coisa, para saber a característica desse conjunto de dados aqui, eu vou plotar o gráfico, tá? Então, você pode pegar aqui mesmo com um Excel, né, e fazer a plotagem desses dados aqui, desses pontos. Fazendo a plotagem, nós temos essa curva aqui, olha só. Deixa eu aumentar um pouquinho. Temos essa curva aqui. Então, a gente pode perceber aqui que dentro do intervalo selecionado, tá? Então, isso daqui é válido para o intervalo. Nosso intervalo é x de menos 3,1 até x igual a 3,4, tá bom? Então, ó, o x vai de menos 3,1 aqui até 3,4 aqui. Então, esse é o intervalo. Dentro desse intervalo aqui, essa curva aqui, olha só, ela descreve uma função semelhante a uma função terceiro grau. É isso, olha só, eu tenho 1, 2, 3 pontos de interseção no eixo x dentro do intervalo, e aqui olha só, eu tenho dois extremos, né? Eu tenho aqui seria um ponto de mínimo local e aqui um ponto de máximo local, correto? Então isso daqui caracteriza uma função de terceiro grau, correto? Então, e aí aqui eu tenho 4 pontos, 1, 2, 3, 4, correto? Então, entendendo essa característica, agora eu vou ajustar uma curva que passa aqui. E no caso eu vou ajustar uma curva de terceiro grau. Porque nós acabamos de ver aqui que isso daqui se assemelha a uma função de terceiro grau. Então, olha só. Eu tenho aqui uma função de terceiro grau da forma geral. Ax ao cubo mais bx quadrado mais cx mais d. E aqui aparecem 1, 2, 3, 4 coeficientes. Certo? Eu tenho 4 pontos na tabela, então eu consigo resolver esse problema aqui sem maiores dificuldades. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa função aqui e vou atribuir os pontos que estão lá na tabela. Então eu pego o primeiro ponto aqui, ó, x vale menos 3,1 e y, ou f de x, vale 2,3. Então pego esses pontos e substituo lá na função. Olha só, está feito aqui. X ao cubo, o x vale menos 3,1, então ficou menos 3,1 ao cubo. X quadrado, menos 3,1 ao quadrado, aqui x, 3,1 mais d. Igual aqui f de x, que vale aqui o 2,3. Então, desenvolvendo esses termos aqui, eu tenho essa equação aqui, olha só. Está montada aqui uma equação, eu tenho uma equação e 4 incógnitas, né? Então vamos continuar. Eu pego o segundo ponto, x vale menos 1,98, y menos 1,9. Então eu venho lá na minha função original, aonde tem x eu substituo o valor aqui, e aonde tem y eu substituo esse valor aqui. E aí eu monto essa equação aqui. Para o terceiro ponto, mesma coisa, pego o terceiro ponto, substituo lá na minha função original, na função geral. Desenvolvendo, eu tenho essa terceira equação aqui. E por último, pego o último ponto, o quarto ponto, e substituo lá na função original. Eu vou ter essa expressão aqui
E aí, resolvendo, eu tenho essa equação. Então, notaram que eu tenho 4 equações. Então, está aqui as 4 equações, formando um sistema de equações matriciais. Correto? Tá feito aqui. Então, eu pego esse sistema de equações matriciais na forma algébrica, que é o que está apresentado aqui, e escrevo ele na forma matricial. Tá? Então, está aqui, olha só. A forma matricial, todos lembram, né? Primeira coluna da matriz está aqui. Segunda coluna da matriz está aqui. Terceira coluna da matriz está aqui. Quarta coluna da matriz, nesse caso é só um, está aqui. Aí nesse vetorzinho aqui que está multiplicando a matriz são as nossas incógnitas, no nosso caso A, B, C, D. E o lado direito aqui que é o vetor independente. Bom, agora eu vou resolver esse sistema aqui. Eu já mostrei para vocês também como resolver utilizando o Excel, né? Você pode pegar isso daqui, tem lá nas aulas anteriores, tá? Como que resolve isso daqui. Calcula a matriz inversa desse termo aqui, dessa matriz aqui, e multiplica a inversa por esse vetor, não é isso? E o resultado está aqui. O A, menos 0,294545, B, 0,036743, C, 2,158449 e D, menos 0,13669. Tá? Então, eu encontrei os coeficientes A, B, C e D. Eu substituo lá na minha função geral. Então, ax quadrado, ax ao cubo, perdão, mais bx quadrado, mais cx, mais D. Tá? Resolvido aqui. Tá certo? Espero que tenham entendido isso daqui. Então, essa função aqui do terceiro grau é a função que ajusta ou aproxima, não é, aqueles pontos da tabela utilizando o método matricial. Agora, vamos ver aqui o método de Lagrange ou o polinômio interpolador de Lagrange. Função de terceiro grau. Pronto, está aqui o polinômio interpolador. Olha só, terceiro grau, f de x0, f de x1, f de x2, f de x3. Olha só aquele produtório que aparece lá, ó. Primeiro termo, segundo termo, terceiro termo. São 3, né? O nosso n lá vale 3, então vai de 0 a 3. O segundo termo, olha só, tá aqui. O terceiro produtório e o quarto produtório. Está aqui resolvido isso daqui, entendeu? Então, ficou fácil aqui, não ficou? Mostrei aqui o desenvolvimento. Vocês percebam lá na apostila que quando eu tenho um polinômio de grau 2, esse aqui seria o primeiro termo, não é isso? Ó, não teria essa terceira parte aqui, que seria grau 2. Depois eu teria esse termo aqui. E por último, esse termo aqui, correto? Todo esse termo aqui não teria no nosso cálculo, né? Conforme temos lá na apostila. Olha só. Esse é o polinômio interpolador de segundo grau, correto? Aparece aqui, ó, 1, 2, 3 termos de somatório e nos produtos aqui também. Aparece agora 2 termos, correto? 1, 2, 1, 2, 1, 2. De terceiro grau, polinômio terceiro grau, eu vou ter aqui 4 termos no somatório, não é isso? Porque eu tenho 4 coeficientes a ser determinados. E no produto aparecem 3 termos, tá? Então, ficou fácil aqui isso daqui, não é? Então, peguei agora os pontos da tabela e substituí aqui, olha só, f de x0. O que é f de x0? Eu volto lá na minha tabela, f de x0, 2,3. Eu venho e substituo aqui, 2,3. x0, x1, x3. Olha só. Então é só substituir os pontos da tabela aqui, tá? Substituir todos os pontos, f de x2, x1, f de x2, f de x3, tá bom? E os valores de x também, é só pegar na tabela e substituir conforme está feito aqui, olha só.
Então, substituindo isso daqui. Daí o que eu fiz? Notem aqui, pessoal, que esse termo aqui no denominador é número, correto? Eu fazendo essa conta aqui, olha só, menos 3.1 mais 1.98 vai dar menos 1,12. Então, isso daqui é um número, vezes esse resultado, vezes esse resultado, certo? Aí eu teria 2,3 dividido por esse produto aqui. Então, essa continha aqui é tranquilo de fazer, é só número, tá? É só cálculo. Pega a calculadora lá e façam essa continha aqui. Aqui, mesma coisa, ó, eu tenho isso daqui dividido por esse produto. Depois, eu tenho esse aqui dividido por esse produto. E, para finalizar, eu tenho esse aqui dividido por esse produto. Correto? Então, eu fiz cada um desses cálculos separado aqui. E esses termos aqui que envolvem x, olha só, eu não desenvolvi. Eu só fiz as continhas aqui por enquanto, tá? Então, nós encontramos isso daqui, olha só. Aquele termo vezes tudo que está lá no numerador. Esse segundo termo vezes tudo que está lá no numerador, correto? E assim por diante, olha só. Então, notem aqui que agora eu fiz passo a passo, tá? Peguei isso daqui e dividi por tudo isso daqui. Deu esse valor daqui. Peguei esse último aqui e dividi por tudo isso daqui. Deu esse valor aqui, correto? Então, tá aqui. Olha só, agora, pessoal. Multiplicando aqui x vezes x vezes x vai dar x ao cubo. X vezes x dá x ao cubo. X vezes x vezes x, x ao cubo. X vezes x dá x ao cubo, correto? Então, desenvolvendo esses três produtos aqui em cada um dos termos do somatório, eu vou ter termos semelhantes, né? Nós vimos aqui x ao cubo aparece em todos os termos, aparece x quadrado, depois aparece x e aparece o termo independente. Agrupando todos os termos aqui, colocando em evidência o que for, somando tudo que for possível, né? Simplificando, eu tenho esse resultado aqui, correto? Então, notem que esse resultado aqui, olhem lá depois com calma, esse resultado aqui é semelhante a esse resultado aqui, correto? Ou seja, os dois métodos deram resultados semelhantes, era o esperado, né? Então, veja só, nessa tabela aqui, eu coloquei aqui o comparativo dos métodos, tá bom? Então, olha só, nessa primeira duas colunas aqui é a nossa tabela inicial, né? Então, os pontos x e os pontos f de x ou os pontos y que eram dados. Essa coluna aqui, essas duas colunas aqui, eu coloquei aqui f de x, os resultados, f de x que é esse polinômio aqui, do primeiro método, né, o método matricial. Então está aqui calculado. E essa coluna aqui é o erro relativo, tá? Aqui eu calculei o erro relativo, tá bom? Como que calculo o erro relativo? Eu faço a diferença desses dois aqui, eu faço a diferença do resultado numérico com o resultado exato e divido pelo resultado exato, correto? Isso daqui vai dar uma porcentagem de erro, que é o erro relativo. Então, esse erro aqui é referente a essa aproximação aqui do método matricial. Depois, essas duas colunas aqui, P de x é o polinômio interpolador de Lagrange, olha só, esse que está aqui em cima. Então, calculei o resultado nesses pontos, né? E calculei o erro também, o erro relativo, tá? Em relação ao polinômio multiplicador de Lagrange. E essa última coluna aqui, essa última coluna eu fiz só uma verificação, ponto a ponto, qual aproximação que deu o menor erro. Então, olha só, para esse exemplo aqui, em todos os pontos, o menor erro foi para f de x, ou seja, a aproximação matricial, tá? Então, eu encontrei o menor erro aqui. Olha só, vamos avaliar aqui rapidamente. Vou pegar só essa primeiro dígito significativo aqui, e aqui eu tenho 0,123 zeros e 3.
né? Isso daqui então seria 3 que multiplica 10 a menos 4, certo? E olha só, esse erro aqui para o polinômio multiplicador de Lagrange, eu tenho aqui 0,000, 3 zeros e 7, então analisando só o primeiro dígito significativo aqui, tem 3 zeros e aqui 7, aqui eu tenho 3 zeros e 3, então 3 é menor do que 7, correto? Então nós temos aqui que 3 é menor do que 7. Então, nesse ponto aqui, f de x o erro foi menor, ou seja, f de x deu um valor mais aproximado. Vamos pegar um outro valor aqui. Pegar esse aqui, por exemplo, olha só, terceiro ponto. O método matricial. O erro aqui foi, olha só, primeiro dígito significativo. 0,00004. 1, 2, 3, 4 zeros e esse primeiro dígito aqui 4. Então isso daqui é 4 que multiplica 10 a menos 5. E o erro para o p de x nesse ponto aqui. Pegando só o primeiro dígito significativo. 0,0003. 1, 2, 3. E aí aparece o 3 aqui. Então isso daqui seria 3 vezes 10 a menos 4. Então, 10 a menos 4 é maior do que 10 a menos 5, correto? Então, esse erro aqui é menor do que esse, ou seja, a função, o polinômio f de x, que é o método matricial, apresentou um erro menor nesse ponto, né? Então, nesse exemplo aqui, todos os pontos, a função, o método matricial apresentou um erro menor nos cálculos, tá? Um erro menor de ajuste ou de aproximação. Então, nesse caso aqui, se eu fosse analisar qual polinômio que eu utilizo, né, para minhas análises futuras, seria o polinômio f de x, porque apresentou um erro menor na maioria dos pontos da tabela. Então, eu trabalharia com esse polinômio aqui, tá bom? Então, pessoal, espero que tenham entendido esse daqui. Esse daqui foi só uma explicação de um exemplo, tá? Nas próximas aulas eu vou trazer algumas aplicações disso daqui. Então, aqui nós fizemos só um comparativo entre esses dois métodos, tá? Baixem esse material, deem uma olhada, refaçam, pega esse polinômio aqui, tentem desenvolver na mão até chegar nessa expressão igual a minha aqui. Pegue os pontos que estão lá na tabela, substituam aqui, tá bom? Para que vocês entendam bem como que manipula esse método aqui. Nas próximas aulas eu vou mostrar também como que nós vamos utilizar o método matricial aqui, né, para fazer um algoritmo lá no Octave, tá? Então, dado um conjunto de pontos, eu vou mostrar como que a gente vai fazer um algoritmo para calcular esse polinômio aqui, tudo bem? Então é isso aí, pessoal. Tenham uma boa aula a todos e bons estudos.